Então, vamos falar do tempo de vida. Todos nós temos aqui neste mundo uma expectativa de vida. Uns vão viver mais tempo, outros vão viver mais tempo. Uns vão viver 70, 80, 60, outros vão viver até menos. Mas o que é decisivo nesse aspecto no mundo espiritual? O tempo contado de vida não é o maior atributo nem o mais importante. Porém, o nosso tempo, quando bem utilizado, ele se torna o nosso bem mais precioso deste mundo. Porém, quando ele é mal utilizado, pode o nosso tempo ser também uma obra para nossa condenação. É através daquilo que nós gastamos o nosso tempo que construímos a nossa obra. Por isso, o tempo não é igual para todo mundo, principalmente se tratando do mundo espiritual. Nós temos uma noção de tempo real medido e também tempo de vida. Não é todos que conseguem tornar o seu tempo algo produtivo. Isso também é óbvio e natural. Uns conseguem fazer a mesma atividade em um tempo muito mais rápido. Deus tem o controle sobre o tempo, por isso ele pode abreviar o tempo de vida de cada um ou estender o mesmo de acordo com a eternidade. Como Deus ele é eterno, a pretensão de Deus para as almas é que todos nós tenhamos vida eterna. Essa é a vontade de Deus, de preferência junto dele. O importante é dizer que cada tempo neste mundo é absoluto, valioso, porque um tempo bem utilizado inevitavelmente nos levará à salvação de nossas almas e de muitos outros. Deus pode encurtar o tempo de acordo com as necessidades e serventias. Tem outros fatores que também podem abreviar. A ira de Deus, quando Deus está irado, ele é capaz de destruir nações ou até mesmo povos inteiros, famílias inteiras. Deus apaga os lastros da morte e faz esquecer aqueles que nada serviu em sua vida. O que isso quer dizer? O tempo vai ser generoso para alguns, enquanto que para outros o tempo só vai mostrar as maldições que existem dentro daquela família, dentro daquela alma, dentro daquela vida. É óbvio que quanto mais a misericórdia de Deus agir, menos maldições terá na vida daquela pessoa e menos efeito vai ter a iniquidade. Deus prolonga o tempo e também as lembranças daqueles que mais foram úteis aos seus propósitos. Inevitavelmente, aqueles que servem a Deus, que buscam a Deus, nunca vai deixar de ser recompensados por isso. É impossível não ser recompensado por tudo aquilo que fizemos em nome do Senhor, de acordo com a sua vontade. Então, todos que servem a Deus receberão inevitavelmente o seu salário. A Virgem Santíssima é o maior exemplo útil de como funciona a obra de Deus e sua eternidade. Porque Virgem Maria se tornou bem-aventurada e sua obra e seu trabalho foi lembrado até hoje. E ela se tornou importante de geração em geração. E vemos que os mais humildes é o que assumem maiores posições quando chega no reino dos céus. Uns muitos viveram e nada fizeram, outros muito viveram e nada deixaram, e nada restará para serem lembrados. Então o tempo ele é uma das condições que acaba com o ser humano, porque nosso tempo já é limitado, inevitavelmente, e também porque nós seremos destroçados por vermes e cairemos na terra de maneira que seremos dissolvidos pelos vermes, pelo tempo. E o que vai restar é a putrefação da nossa carne e das nossas obras. Esse é o destino de cada um. Tamanhas são as iniquidades que melhor serem esquecidas na terra e lembradas serão no inferno. Então já passou por este mundo tanta maldade, tanta iniquidade, que é mais fácil para Deus apagar a maldade do mundo e deixar ela ser lembrada e vivida no inferno do que ter que acumular todos os males neste mundo, pois senão a vida não se manteria. A maldade não faz serventia para este mundo, pois ela é como encher a água de água o mar. Por mais mal que seja o homem, só encherá um copo de água ferente a iniquidade oceânica que já existe aqui. Então, aquela frase que a maldade é soberana entre os homens, o pecado se tornou uma das coisas mais comuns e exageradas deste mundo. Por isso, se o homem não se aproxima de Deus, não busca o caminho de Deus, nunca será salvo e nem fazerá nenhuma grande obra. O bem, por menor que seja, poderá fazer toda a diferença frente à história da humanidade. Então, todos devemos fazer e praticar o bem. Por menor que seja, ele não será esquecido. Podemos até ver duas histórias neste mundo. Então, a gente está falando aqui, talvez, de uma história, a história que é contada, a história científica, a história que é pregada pela doutrina e também a história espiritual, que só pode ser revelada através de Deus, através da palavra de Deus, através de Cristo, que é a realidade espiritual. E até parece que Deus não age na história, de tamanha é a maldade que envolve o mundo e sua origem, mas Deus controla sim todas as coisas. Porém, Deus está mais para o fim do que os meios da humanidade ou da história, porque este mundo foi dotado do livre-arbítrio. Então o ser humano poderia ir para qualquer direção que ele quisesse, segundo as atribuições que Deus deu para ele. Desta forma, vemos que o plano espiritual é soberano para Deus, porém Deus não esconde frente às realidades físicas e se revela, mesmo para aqueles com pouco entendimento, se isto for necessário ou se esta for a vontade de Deus. Então Deus não deixa de mostrar nas entrelinhas da humanidade e da história o seu modo de agir, como por exemplo a pregação do Evangelho, a maneira como se difundiu a Igreja Católica, os ensinamentos, a realidade do papado,
e por aí vai. Algo que me levou a falar sobre isso aqui foi Roboão, filho de Salomão, que foi esquecido na Bíblia. Tamanha foi a iniquidade e a maldade que ele fez frente aos olhos de Deus. E é isso que acontece com aqueles que não praticam bem, se tornam esquecidos, são deixados de lado. E assim como árvores genealógicas do mundo inteiro, somente serão lembrados aqueles que alcançarem o livro da vida. Outro exemplo recente e fácil de ser relatado é o de Carlos Acutis, que será lembrado por muitos e muitos anos como um grande santo da Igreja Católica. E tamanho foi as obras por ele deixado, por ser um santo de tão recente forma e também de tamanha envergadura.